Galera, é o seguinte, parece que ninguém mais tem vergonha de desenvolver jogo ruim. Esse daqui até poderia ser um vídeo falando especificamente sobre o novo jogo do 007 que está sendo desenvolvido pela IO Interactive, que é a mesma empresa que desenvolveu os jogos da franquia Hitman, que, diga-se de passagem, são ótimos jogos. Mas como tudo que foi liberado a respeito desse jogo é um tanto intrigante, parece que a gente pode comentar muito mais a respeito do comportamento da indústria com relação a esses jogos, com base no que o novo 007 mostrou pra gente, do que sobre o novo jogo propriamente dito. Bom, num primeiro momento, como vocês podem ver aí, o jogo aparentemente tem bons visuais. Os gráficos apresentam bons efeitos de reflexos, principalmente nesse carro que a gente tá vendo em movimento aí. O cenário tá relativamente bem construído e os modelos de personagens têm uma boa aparência de uma forma geral. A grande problemática, no entanto, acontece quando a gente pensa no refinamento de tudo isso que está sendo mostrado pra gente ao longo dessa gameplay. Nessa primeira parte em específico, de fato, tudo que a gente encontra é até positivo, mas quando a gente vai cada vez mais a fundo, a gente começa a perceber que o que poderia estar estável simplesmente não está estável e falta avanço quando a gente compara com a geração anterior. E é nesse ponto que eu queria tocar, porque ele traz um acervo muito grande pra gente poder falar a respeito do que a gente encontra por aqui, porque o jogo usa a Glacier Engine, que é o mesmo motor gráfico que foi usado nos jogos da franquia Hitman, os jogos mais recentes, diga-se de passagem. E o que a gente encontrava em Hitman já era impressionante, e quando a gente para poder comparar com o que 007 tá fazendo, a gente começa a fazer aquela velha questão que a gente se faz desde o começo da geração. Cadê o salto geracional? Cadê o avanço entre um PlayStation 4 e um PlayStation 5, ou entre um Xbox One e um Xbox Series? Porque o que Hitman fazia na geração passada era incrível. Ele conseguia trazer uma construção de mundo bem ampla, tinha uma densidade populacional para poder povoar todo esse mundo, reflexos que, diga-se de passagem, eram bem competentes. O jogo costumava usar uma técnica de reflexo chamada Planar Reflections, que basicamente renderizava a cena mais uma vez, só que com 1/4 da resolução total do jogo. Então, por exemplo, se em determinada plataforma o jogo rodava em 4K, os reflexos eram operados em 1080p, e tudo isso acontecia com muita fidelidade, porque a ideia dessa técnica é replicar exatamente o que está acontecendo naquela cena. E o que eu tô querendo dizer com isso, então, é que Hitman já fazia muita coisa dentro de um Xbox One ou um PS4. Isso se aplica até mesmo na resolução e na taxa de quadros por segundo, porque, por exemplo, no PS4 Pro ele conseguia rodar em 1440p para atingir 30 quadros por segundo. No Xbox One X ele conseguia atingir 4K de resolução para poder fazer a mesma performance, 30 quadros por segundo. E no console da Microsoft ele conseguia atingir até 60 quadros por segundo, descendo um pouco essa resolução. Ou seja, a gente tinha um jogo que era bem competente em todos os sentidos. Ele tinha bons efeitos visuais, tinha uma boa performance e também tinha uma boa resolução. Então a gente começa a se perguntar o que está acontecendo quando a gente compara com 007. Por que 007 não é tão ambicioso assim se ele usa a exata mesma engine no final das contas? E aí, nesse caso, eu acho que existem dois pontos que a gente precisa comentar. O primeiro desses pontos é que esse não é o primeiro e provavelmente nem vai ser o último jogo que a gente não vai encontrar um avanço geracional vindo de um console para o outro, principalmente quando a gente considera uma engine que transita entre as gerações, como é o caso da Glacier Engine. Só que o que eu tô querendo trazer aqui é que no caso de 007 a gente tem um problema de refinamento, problemas esses que a gente vai comentar a fundo já já. E o outro ponto que eu acho que a gente precisa comentar é que geralmente a gente tem um foco muito grande na Unreal Engine 5 pensando nos problemas, e aí a gente começa a perceber que de fato não é um problema necessariamente da engine, mas do movimento que a indústria tem feito com relação à otimização dos jogos. Isso pode acontecer porque tem um deadline, ou seja, existe um prazo para os jogos serem lançados, pode acontecer por uma falta de competência, pode acontecer porque a gente está se acostumando a consumir jogos cada vez menos competentes nesse sentido de otimização. Enfim, existem uma série de fatores que a gente precisa pontuar e lembrar toda vez que a gente estiver falando de um jogo que não é competente o suficiente. Mas o ponto é que esse daqui, além dele não ser competente o suficiente, parece que a gente está vendo um jogo que simplesmente não tem vergonha de mostrar que é um jogo ruim tecnicamente falando, ou pelo menos não é um jogo que está acabado o suficiente tecnicamente falando, entende? Esse é o ponto. Como que eu vou mostrar para as pessoas um produto que simplesmente não está pronto ainda, que não está refinado o suficiente? Como eu vou convencer essas pessoas de que esse produto vale a pena ser comprado? E é nessa hora que eu acho que a gente precisa ir mais a fundo no jogo para poder entender o que é que ele está trazendo de problema e por que eu fiquei tão surpreso assim. Ok, mas vamos começar com os pequenos passos, porque falando assim, parece que a Glacier Engine é uma engine que não dá suporte
suporte para os jogos serem desenvolvidos, é um motor gráfico que não tem competência ou variedade de recursos para os desenvolvedores. Mas só para vocês terem uma ideia, esse daí é um benchmark do sistema de destruição que a engine consegue proporcionar para os jogos dela. É um sistema de destruição que aparentemente é competente, mas em algum dos jogos da franquia Hitman ele chegou a aparecer? Quem jogou algum desses jogos consegue se lembrar de alguma cena que usasse esse sistema de destruição? Não, certo? É claro que nesse caso a gente tá falando de jogos que apareceram no PlayStation 4 e no Xbox One, então dá pra dar uma passada de pano nesse sentido. Só que o Hitman 3, por exemplo, ele já chegou em um PlayStation 5 e um Xbox Series, e mesmo assim a gente não encontrou um recurso como esse sendo aproveitado. E eu tô batendo tanto na tecla desse recurso porque mais na frente a gente vai entender a importância dele e como ele poderia aparecer e como ele tá aparecendo no final das contas. Só que mesmo sem usar um recurso como esse muito a fundo, os 3 jogos da franquia Hitman, considerando o PlayStation 4 e o Xbox One como plataforma base, conseguiam trazer resultados bem consistentes, como a gente acabou de ver. Só que quando a gente olha para o 007 numa comparativa com o que Hitman faz, as coisas não são tão positivas assim. Não apenas porque os visuais não aparentam ser tão estáveis como o que a gente encontra em Hitman, mas porque eles não aparentam ser tão ambiciosos como o que Hitman estava fazendo naqueles consoles. Para começo de conversa, uma coisa que me chamou a atenção foi a estética pastelizada que os personagens ainda estão. Eu não sei se isso vai continuar até o fim do desenvolvimento do jogo, ou se é uma coisa que eles vão melhorar, que é o que eu espero que aconteça. Mas os personagens estão com uma estética mais pastelizada. É como se eles carecessem de detalhes. Só que essa não é a primeira vez que a IO Interactive usa esse estilo pastelizado nos personagens dos jogos dela, porque ela desenvolveu um jogo chamado Kane & Lynch pro Xbox 360 que usava esse mesmo tom nos personagens. Só que qual era o ponto quando a gente pensa no Xbox 360? Naquela geração, isso era usado para poder disfarçar a falta de detalhes que os personagens tinham ainda. É claro que na época a gente não ficava pensando na falta de detalhes porque comparado ao PlayStation 2, a gente tinha um avanço. Só que o fim da história é que independentemente disso, era um tom aplicado para poder esconder certos problemas dos personagens que ainda eram limitados pela capacidade da geração da época. Eu chego a dizer que isso podia ser até um charme daquele período, porque mesmo os jogos mais ambiciosos, como é o caso do Metal Gear Solid 4, por exemplo, que rodava no PlayStation 3, era um jogo que usava essa estética mais pastelizada nos personagens para poder dar o ar mais realista para eles, enquanto ocultava certos problemas. Então a gente não ficava procurando por defeitos, porque a estética desses personagens era uma estética que prezava por esse tom mais pastelizado de fato. Só que aí é que eu acho que as coisas começam a ficar complicadas. Primeiro porque hoje em dia a tecnologia avançou o suficiente pra gente ter personagens muito melhor modelados. E segundo porque quando a gente compara com o que Hitman trouxe, em especial nesse caso a gente pode falar do Hitman 3, os personagens têm uma aparência melhor lá. Obviamente, como eu disse, o resultado final de 007 pode ser superior, mas o questionamento que fica aqui é por que eles mostraram um jogo com resultados que poderiam ser muito melhores? Porque definitivamente os modelos desses personagens não parecem modelos de um personagem da atual geração do PlayStation 5 e Xbox Series. Quando a gente pensa, por exemplo, em elementos como a porosidade, que basicamente são os detalhes nas estruturas faciais dos personagens, como por exemplo as rugas e coisas do tipo, essas características aparecem nas cutscenes, mas apenas em personagens selecionados, porque alguns coadjuvantes simplesmente não têm porosidade, ou seja, não tem esses relevos na pele, não tem essas características mais minuciosas, e também na gameplay, nem mesmo o protagonista conseguiu receber esse tipo de detalhe. Mas aí beleza, a gente pode estar sendo chato de estar pegando no pé dos personagens e todo o resto do jogo ser muito mais competente. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa sala de Hitman rodando num Xbox One X. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção em como essa sala se comporta, porque a gente consegue comparar isso com o que 007 traz dentro do mesmo esquema de cenário. Aí a pergunta que fica nesse caso não é necessariamente se tá bom ou se tá ruim, mas o quão avançou quando a gente compara com Hitman, entende? E o pior é que existe espaço para mais problema, e um desses problemas inclusive está relacionado a como a gente às vezes se foca tanto na Unreal Engine 5 para procurar pelos problemas do motor gráfico que esquece dos problemas dos outros motores gráficos, como esses motores gráficos estão se apresentando. Porque no caso de 007 aqui, a gente encontra uma dificuldade muito grande na renderização das sombras. As sombras aparecem com muitos granulados na tela, e isso é uma dificuldade que a gente geralmente encontra na Unreal Engine 5. Só que o que eu tô querendo dizer é que não é uma dificuldade que a gente encontra apenas na Unreal Engine 5. E aí fica o questionamento. É um problema do motor gráfico ou é um problema de quem tá usando o motor gráfico? Essa é a grande pergunta. Porque se tem na Unreal
Engine 5 e também tem na Glacier Engine, a gente tem uma dificuldade não apenas do motor gráfico, mas também de quem está operando esse sistema. E de verdade, depois da gente ter entendido que até os cenários do jogo precisam de refinamento, se a gente olhar a base gráfica desses cenários, eu quero que a gente compare com o que um jogo do 007 estava fazendo lá na época do Xbox 360. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui que vocês estão vendo é o 007 Bloodstone. Esse daqui é um jogo que saiu pro Xbox 360, rodando com um padrão de resolução em 720p. E o que eu tô querendo mostrar pra vocês com esse jogo são duas coisas. A primeira dessas coisas é que provavelmente o ritmo de ação do 007 First Light, o que vai sair pra atual geração, é um ritmo de ação muito parecido com esse. Então tudo que eu tô comentando a respeito de 007 First Light, no final das contas, é sobre o aspecto técnico do jogo, porque a premissa, com base no que eu conheço de 007 Bloodstone, parece ser bem divertida, porque o 007 Bloodstone é um bom jogo no final das contas. A segunda coisa que eu acho que precisa ser mencionada aqui é como naquela época do Xbox 360 a gente tinha um console que era levado a sério, um console que era levado ao limite mesmo pelos jogos que não eram tão ambiciosos comercialmente falando, porque um jogo do 007 naturalmente não é um jogo que tem uma ambição de vendas muito grande. Então o que a gente precisa pensar é que mesmo os jogos que são mais tímidos nesse sentido, naquele período eram jogos que conseguiam exprimir muito do que o console conseguia proporcionar, e a gente pode ver isso comparando os cenários do 007 Bloodstone com o que o 007 First Light conseguiu apresentar pra gente. Obviamente o Bloodstone ele não é um jogo que vai se equiparar em tudo com o que a gente encontra com o First Light, só que o que eu tô querendo dizer é que os visuais eram muito bonitos e levados a sério naquela época, ao contrário do que tá acontecendo de acordo com o que a gente viu com First Light. Só que vocês lembram do que eu havia dito com relação ao benchmark da Glacier Engine, se focando na física dos objetos, certo? Aqui nesse trecho em específico a gente tem uma breve demonstração do que o sistema de física é capaz, e parece ser interessante, pelo menos do ponto de vista visual. Só que quando a gente pensa na performance, a performance nitidamente cai aqui. Então, supondo que o sistema de física não apareceu nos jogos anteriores da franquia Hitman em função de uma limitação técnica do hardware do PlayStation 4, eles perderam uma grande oportunidade de finalmente trazer um recurso tão interessante do motor gráfico aqui no PlayStation 5, porque quando esse recurso começou a se mostrar, a taxa de quadros por segundo caiu, e caiu justo na hora de mostrar o jogo, onde era o momento do jogo ser vendido. Então, gente, no meio de todas as críticas que a gente pode tirar por aqui, diante de tudo que a gente falou, eu acho que a principal que pode ser dita é como os desenvolvedores simplesmente não estão mais se importando em mostrar os jogos deles de qualquer jeito. Porque esse daqui não é um jogo que vai sair amanhã ou nem mesmo nesse ano. Esse daqui é um jogo que vai sair apenas em 2026 e já liberaram alguns trailers dele. Poderíamos ter ficado apenas com esses trailers e aí os desenvolvedores poderiam refinar mais tudo que eles tinham para mostrar e assim mostrar. Mas não, eles simplesmente não estão mais se importando em mostrar o jogo de qualquer jeito. Parece que a sensação que me dá, pelo menos, parece que eles sabem que a gente está acostumado com isso e que a gente vai aceitar o produto de qualquer maneira. A gente falou de 007, mas isso está acontecendo com diversos outros jogos no final das contas, e por isso que eu quis trazer essa conversa para cá. E você pode aproveitar para poder deixar no campo dos comentários o que você pensa sobre esse cenário de uma forma geral, não apenas sobre 007, mas sobre como a indústria tem se comportado ultimamente. Deixa aí no campo dos comentários. E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e, sem sombra de dúvidas, a gente vai se ver na próxima.